Deus e nosso Pai, quão agradecido nós estamos por estar aqui mais uma vez, Senhor. Cada um de nós somos vitoriosos de estarmos aqui. Isto é um milagre para nós. Nós andamos durante todo o dia, mas o Senhor nos conservou com vida, e aqui nós estamos com o propósito de cultuar ao Senhor, com os nossos louvores, com os nossos cânticos, nossa oração, com o nosso ouvir, Senhor, com a reverência que é em nós, com a sinceridade em nossos corações, com nossa humildade, para buscar do Senhor força para prosseguirmos, reconhecendo, ó Deus, as nossas fraquezas, nossa debilidade. Sabemos que sozinhos nós somos incapazes de conseguir, mas se o Senhor estiver em nós e conosco, nós venceremos este mundo assim como o Senhor venceu. Sendo a Tua palavra, Senhor, a verdade, nós estamos debaixo da Tua palavra, e diante da Tua palavra, Senhor, e pela Tua palavra nós prosseguiremos. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvimos hoje que para pilotar uma nave espacial não basta ser apenas um ciclista, um piloto de moto, um motorista de carro e nem mesmo um piloto de avião. Só quem consegue pilotar uma nave espacial é um astronauta. Boa noite com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler 3 versículos, o versículo 44 até o 46. São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Versículo 44 diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Os irmãos podem assentar. Que o Senhor Deus possa completar essas palavras em nossos corações, que ela nos alimente, que ela nos dê a fé que precisamos, a força que nós precisamos, que ela, sendo Deus na forma expressada em nossos corações, possamos ter vida em Cristo. Nós já ouvimos grandes coisas, maravilhosas coisas hoje, desde que chegamos. Pastor Joaquim dizendo: só quem pode alcançar a misericórdia de Deus são as pessoas que recebem a revelação de Deus. Sem receber a revelação de Deus, não tem como alcançar a misericórdia. E se nós olharmos na Bíblia, quem alcançou a misericórdia nos dias de Noé? Foi os que receberam a revelação da mensagem de Noé. Quem foi os que alcançou a misericórdia de Deus nos dias de Moisés? Os que alcançaram a revelação de que aquele profeta tinha o assim diz o Senhor. Os soberbos, os desobedientes, os idólatras, os zombadores, os céticos, todos esses tiveram que ficar para trás e não puderam alcançar a misericórdia de Deus. Quem alcançou a misericórdia nos dias da pregação do profeta Elias foi somente aqueles que tinham a revelação que o profeta Elias
era o homem de Deus que tinha o assim diz o Senhor naqueles dias. Nos dias de João Batista, nos dias de Jesus Cristo. E Jesus diz em São João, no capítulo 6, o versículo 44, que ninguém poderia ser levado até ele, se o Pai que o trouxe não o revelasse. E aí as Escrituras dizem que a salvação não depende do que quer e nem do que corre, mas depende de Deus quando Ele se compadece. Ele diz: eu me compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então vêm os céticos e começam a dizer coisas, e dizer que isso é injusto, que isso não deveria ser assim, que Deus deveria ter feito de tal maneira. Mas Deus diz: eu tenho misericórdia de quem tenho misericórdia. Então, para alcançar a misericórdia de Deus, primeiro tem que alcançar a revelação, porque a misericórdia está na revelação. Ele disse: para uma mulher ter um filho, ela não precisa entender sobre muita coisa. Você não encontra uma mulher dizendo: eu vou ter um filho, então eu vou estudar sobre biologia, e vou estudar isso desde o início até o final, aí sim eu estarei capacitado para ter um filho. Não, simplesmente isso está na natureza feminina de ter filhos. Mulher ter um filho não precisa estudar sobre a biologia, sobre a vida. Simplesmente isso acontece. Ele disse: o Espírito Santo é Deus em nós. O batismo com o Espírito Santo é ter Deus em nós. Não é apenas falar em línguas, não é apenas ter um momento de agitação, de emoção, de alegria, e pularmos e cantarmos no Espírito. Isso pode até ser a manifestação do Espírito Santo, mas uma coisa é ter a manifestação do Espírito Santo, uma outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, é ter Deus em nós. Mas não é muito difícil encontrar homens e mulheres que dizem estar cheios do Espírito Santo e que até demonstram em seus dons, no falar em línguas, em profecias, em sonhos, em suas pregações, e auto se julgam ter o Espírito Santo, mas tem uma vida que está contrário à palavra. Homens que dizem ter o Espírito Santo, com seus corações cheios de mentira, cheio de palavrão, cheio de indecência, cheio de imoralidade, mas estão dizendo ter o Espírito Santo. Corruptos, mentirosos, enganando, roubando, pagando propina, recebendo propina, e mulheres dizendo ter o Espírito Santo, e de certa forma demonstrando ter o Espírito Santo, mas a sua vida não condiz com o testemunho, como Paulo diz, das mulheres que faz profissão de servir a Jesus Cristo. Mas nós sabemos que ser batizado com o Espírito Santo é ter Deus em nós. Quando Deus está em nós, então nós não temos um comportamento como nós vemos no nosso dia a dia, em tantos lugares, porque Deus está em nós, o Espírito Santo em nós, Ele nos guia em toda a verdade. Quando aquele Espírito da vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então este homem não poderá andar com essas mentiradas, com prostituição, com adultério, com essas cobiças, com inveja, com orgulho, porque no seu coração habita nada mais, nada menos do que Deus. Deus habitando no irmão João, no irmão Gilvan, Deus habitando no irmão Pedro, Deus habitando em nós. E porventura Deus poderia fazer tal coisa? Então, se nós fazemos tal coisa, mostra que não temos o Espírito Santo. Ele disse: não há nenhum homem santo. O que vemos hoje no mundo, estão pregando o Santo Papa, o Santo Padre,
o santo pastor, o santo apóstolo, a santa mulher de Deus. E aí vem a religião e faz toda pessoa boazinha, que fez alguma caridade, alguma coisa boa na terra, eles já colocam ele ou ela como santo, e começa a chamá-lo de santo. E outros chamam a igreja de santo. O pastor Joaquim disse: não há tal coisa como homem santo, mulher santa, igreja santa, nação santa. Há sim um Deus santo, fora disso não há ninguém santo. Mas Paulo diz que era para nós ser santo porque ele era santo, para nós ser perfeito porque ele é perfeito, para nós ser puro porque ele é puro. Mas o irmão Brano, o profeta, diz que não há homem santo. Muito bem, nós não somos santos, mas nós fomos santificados. O sacrifício de Jesus Cristo nos santificou. Mesmo eu sendo indigno, e o diabo podendo me apontar e dizer as coisas que fiz, mas nós fomos santificados, e nem mesmo nós podemos nos chamar de justo. Eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa. Não, nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós vimos lá no encontro em Paraupeba, o pastor Sebastião Machado pregando, ele dizendo que Abraão em nenhum momento foi chamado de justo, mas Ló foi chamado de justo. Enoque não foi chamado em nenhum lugar de justo, mas já Noé foi chamado de justo, e Deus olhando viu que Noé era justo. Deus olhando em Sodoma viu que Ló era justo. Mas Enoque, o que foi transladado, um tipo da igreja, um tipo da noiva, ele não foi chamado de justo. E Abraão, que estava fora de Sodoma, também não foi chamado de justo, mas foram justificados. Então nós não somos justos, porque ser justo é aquele que pratica obras para ser salvo. Mas o apóstolo Tiago diz que isto não está nas obras, para que ninguém se glorie. Isso está na graça por meio da fé. E hoje nós encontramos o mundo em um caos. E aí nós olhamos o que o profeta pregou, olhamos na Bíblia e encontramos que foram derramados na terra, enviados para a terra, soltos, mais de 200 demônios para atormentar os homens, para desviar os homens do caminho. E os homens estão achando que os piores demônios são os demônios que levam o homem ao vício de bebidas, cigarros, drogas, prostituição e adultério. Mas nós conhecemos e sabemos que o pior espírito que existe é o religioso, porque enquanto aquele está matando o corpo, está maltratando, escravizando o corpo daquela pessoa, o espírito religioso está tratando de matar a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa. O pior espírito que existe é o religioso. Que Deus nos guarde de tal coisa. Quando o homem se torna um religioso, então ele está em uma coisa difícil. Ele está numa coisa difícil de sair. A verdade sem a revelação causa morte. Olha, mas não é a verdade? Quando Herodes pergunta para os magos, aonde é? E ele até convida lá os seus magos e pergunta, aonde é que vai nascer o rei dos judeus? E eles disseram, em Belém da Judeia. Isso era uma verdade, mas essa verdade sem a revelação trouxe morte. E Herodes começa a matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando então matar o Messias. A verdade sem a revelação causa morte. Mas a verdade, através da revelação, deu vida ao ladrão. A verdade, através da revelação, deu luz à prostituta, à adúltera, ao centurião romano. Aquele povo que era tido como indignos, como a classe destituída, como os pecadores. A revelação deu vida ao pequeno Zaqueu,
que tentou até ele conseguir ter uma visão. Ele teve uma visão de quem era Jesus Cristo. E quando ele teve essa visão, ele disse: Senhor, eu estou pronto. Depois dele ter a visão de Jesus Cristo, ele disse: Senhor, agora eu estou pronto. E eu farei qualquer coisa que for preciso para mim ter esta vida eterna. E nós cantamos os hinos. O irmão Marcos começou cantando: Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem longa, é uma viagem difícil, e esta viagem eu não posso rejeitar, disse o primeiro hino que nós cantávamos. E aí nos faz lembrar das Escrituras: entrai pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Devemos sair do caminho largo, de um caminho bonito, belo, que para alguns parece vida, mas as Escrituras afirmam que este caminho, o final dele é a morte. Pessoas que estão trilhando um caminho, e este é o caminho da religião, o caminho da igreja, o caminho do cristianismo, entre aspas, achando que este caminho levarão eles à vida, a caminhos que parecem direito. Está falando de religião, porque um caminho das drogas, da bebida, da prostituição, um caminho do pecado não parece direito para ninguém. Mas as Escrituras dizem que este caminho que levaria os homens à morte era um caminho que parecia, tem aparência de coisa certa, de coisa direita. Agora ele nos convida, ele a cada um de nós, para viajar com ele, como o povo foi convidado por Moisés para irem à terra prometida. Mas o povo começou a arrumar desculpas, e começou até a fazer comparação, e dizer: Moisés, o que fizeste conosco? Trouxeste nós para cá para morrer de fome, agora para morrer de sede, para sermos destruídos pelos exércitos inimigos. Ele nos convidou para viajar com ele, agora vamos ficar dando desculpa? Imagine você estando em uma condução, passando, atravessando por um deserto, e de repente você diz ao motorista: pare, eu descerei, vou ficar aqui, em um pleno deserto. Já imaginou essa situação? Você dizendo: eu não quero mais ir, eu quero ficar aqui. E alguém poderia dizer: não, mas aqui é muito difícil, o sol está muito quente, a areia, você não vai encontrar vida aqui, você não vai encontrar água aqui, aqui não tem comida para você. E a pessoa diz: não, eu quero ficar aqui. Que tipo de desculpa vamos arrumar para descer disto, para deixar isto? Ele nos convida a viajar com ele. É uma viagem longa, é uma viagem difícil, cheios de provações, aflições. Então o homem começa a arrumar desculpa, a mulher começa a arrumar desculpa, o jovem começa a arrumar desculpa, e nós arrumamos um monte de desculpa. Temos desculpa para tudo na vida, e temos desculpa para não servir a Deus, temos desculpa para não ler a Bíblia, temos desculpa até para pecar. Quando o Senhor aparece no jardim e pergunta a Eva, pergunta primeiro a Adão: o que fizeste? E Adão diz: foi Eva. O que fizeste, Eva? E a Eva diz: foi a serpente. E não estaria nós assim também arrumando desculpa? Desculpa para os nossos erros, desculpa para a nossa negligência, desculpa para os nossos pecados. E o homem está arrumando desculpa e está ficando pelo caminho. Mas se ele tem nos convidado a viajar com ele, vamos esperar nele que todas as coisas que for necessárias para esta viagem ele vai conseguir para nós. Apenas teremos fé nele. Ele cantou, o irmão Marcos, cantor da igreja: canta e alegra meu povo. Enquanto estamos com saúde, estamos cantando, estamos vindo à igreja. Eu conheci um senhor, já de idade, outro dia, e ele está enfermo, e eu já o convidei por dezenas de vezes a vir à igreja. Ele disse: não, filho, eu só vou quando eu melhorar, enquanto eu não melhorar eu não vou. Enquanto estamos com saúde, estamos com dinheiro, estamos
está tudo bem em casa, os filhos não estão dando um problema, não há nada errado. Então nós cantamos, viemos para cá e cantamos, e nos alegramos, e sorrimos uns com os outros, e damos tapinha nas costas uns dos outros. Mas cantar então, quando chega a prova, quando chega a aflição, quando chega a perda de alguém que amamos, de um filho, de um pai, de um parente, será que nós chegaríamos à condição de Paulo e Silas após serem açoitados, estar esperando o julgamento? Talvez seriam decapitados no dia seguinte, está cantando na prisão. E o hino dizia: canta e alegra meu povo. O outro hino dizia: a festa não vai acabar. Creio que foi o irmão Elias que pregou em Conceição, que o que nós estamos vivendo aqui é apenas uma fagulha, uma pequena porção do que está nos esperando. E aí Paulo vem e diz: teremos um outro corpo, para entrarmos numa outra dimensão, porque este não pode suportar isto. Ainda há um povo que clama ao Senhor. Nós ainda estamos clamando ao Senhor. Enquanto o mundo está clamando, cada um o que eles desejam clamar, está clamando pela vaidade, está clamando pelos vícios, está clamando pelo pecado, pelo desejo, pela infâmia. Ainda há um povo que está clamando pelas verdades de Deus, está clamando pela salvação, a sua alma está clamando por um céu. E o profeta diz: se há um fundo que clama, tem que haver um fundo em algum lugar para responder isto. Então, se está clamando por um céu, é porque tem um céu. Tem almas por aí clamando por um inferno, porque existe um inferno. Então, se esses filhos calarem, disseram: o Senhor, mande que eles se calem. Ele disse: se eles calarem, as pedras clamarão. E nós estamos clamando, quando nós dizemos não para o pecado, quando nós damos as costas para o diabo com alguma proposta indecente que ele nos propõe. Estamos clamando quando nós viemos para cá e cantamos, quando nós oramos, quando nós visitamos, quando nós ouvimos, quando reverentes e humildes nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos uma correção, uma exortação. Então nós estamos clamando. Se há alguém que está clamando, então alguém vai responder o nosso clamor. Dizia: oh, que saudosa lembrança. De quem? Ele completa dizendo: de ti, ó Sião. Oh, que saudosa lembrança. Não tem como ter lembrança de algo que não conhecemos. Então, se temos lembrança, se temos saudade, é porque nós saímos de lá. E as Escrituras dizem que nós estávamos nos pensamentos de Deus. Nós somos a palavra de Deus manifestada. Viemos à terra, fomos manifestados. Então nós saímos de lá, temos saudades de lá, temos lembrança de lá, e certamente nós voltaremos para lá. Mas o primeiro hino diz: esta viagem eu não posso rejeitar. Voltaremos para lá se nós continuarmos com Ele nesta viagem. E o último hino cantado dizia: nosso Deus é um Deus de variedade. Enquanto uns faz muito, o outro faz só um pouquinho, não é? Mas aquele pouquinho faz uma grande diferença, como aquele que faz muito. Alguém diz: não, eu só faço um pouquinho. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto e compra aquele campo por amor àquele tesouro. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Que pérola é esta? Que vale tudo o que este homem tinha. Agora, a pergunta nas Escrituras: o que vale o preço na mão de um tolo? Não vale coisa nenhuma.
O que valeria um dinheiro na mão de alguém que não conhece dinheiro? O que valeria a saúde na mão de alguém que não valoriza a sua saúde? O que valeria então o conhecimento de alguém que usa ele de forma errada? Que valor tem o preço na mão de um tolo? Olhamos na Bíblia, que valor tinha a mensagem de Noé para aquele povo? Quando o velho Noé dizia: Deus mandará dilúvio, e esse dilúvio vai destruir toda a raça humana que não estiver na arca. Que valor aquele povo podia dar a esta mensagem? Mesmo Noé pregando e dizendo: assim diz o Senhor, eles não tinham condições de dar valor a esta mensagem. E por sua vez, por eles não ter a revelação desta mensagem, eles não alcançaram a misericórdia de Deus manifestada naqueles dias. Que valor tinha a mensagem de Moisés para aqueles desobedientes, aqueles maldizentes? Que valor tinha as promessas de Deus, que eles possuiriam a terra prometida? E eles enviam os espiões, e quando voltam diz: não, nós não temos condições de possuir a terra. Lá eles têm homens valentes, são grandes, são poderosos. Nós não temos condição nenhuma de vencer isto. Enquanto Josué e Caleb diz: não, ele nos prometeu, ele está conosco, nós temos sim condições. Mas a pergunta continua: que valor tem o valor, um grande valor? Aqui diz que o homem encontrou um tesouro, ele esconde esse tesouro, ele volta depois e compra esse tesouro. Para ele comprar esse campo, ele precisa vender tudo o que ele possuía antes. O homem encontra uma pérola, um negociante encontra uma pérola e vende tudo o que tinha e compra aquela pérola. Se fosse um outro, olharia para aquela pérola, ele não saberia o que é uma pérola, não saberia quanto vale aquela pérola, e ele não daria valor nenhum por ela, não daria valor. Por que estou dizendo isto? Porque nós temos recebido, nós temos achado, foi nos apresentado. Que valor nós temos dado às coisas que foi nos apresentado? Que valor temos dado àquilo que nós encontramos? Será que é tão valoroso assim a ponto de voltarmos, vendermos tudo o que temos e comprar isto? Comprar esta pérola? Quando olhamos as Escrituras, nós vamos encontrar dois moços, Esaú, e encontramos Jacó. E as Escrituras dizem que o primogênito, o filho primogênito, tinha direito à primogenitura e por sua vez ter as bênçãos de seu pai. E por um motivo, Esaú disse ao seu irmão Jacó: dai-me um prato de comida. E Jacó disse: te darei se você me der a sua primogenitura. Agora a pergunta: que valor Esaú estava dando para a primogenitura que era dele por direito? Ele poderia ter dito: não, pois não, aqui está, é sua, a partir de hoje é sua, o que eu vou fazer com isso? Isso não tem valor para mim. Enquanto Esaú não dava valor à sua primogenitura, Jacó, naquela condição, naquela situação, ele deu valor a isto, e ele compra a primogenitura de Esaú. Mas para Esaú, aquilo não tinha valor nenhum. Para Jacó, aquilo era a coisa mais importante que ele poderia ter. Que valor então tem para o mundo Atos 2,38? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que valor eles estão dando a isto? Que valor tem as Escrituras quando diz: eu e o Pai somos um, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Que valor tem isto para eles? Que valor tem para o mundo religioso Malaquias 4, capítulo 5? Eis que eu envio o profeta Elias. Que valor tem para eles Mateus 17, 11? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para eles isso não tem valor. E para você tem valor? Para mim tem valor isso? Então nós encontramos uma pérola, nós somos negociantes, estávamos procurando. O irmão Givão estava procurando e ele encontrou. Ele encontrou Atos 2:38. Ele encontrou essas escrituras. E ele vendeu tudo que tinha para comprar isto. Você teve que abrir mão de tudo que você tinha, de todo o seu conhecimento, toda a sua filosofia, e comprou isso então. Mas que valor tem isto na mão de um tolo? Quando Davi foi enfrentar Golias, então ele aparece lá com 5 pedrinhas, uma funda. Alguém poderia dizer: este moço está louco. Quem teria coragem de apanhar, como Davi, 5 pedrinhas e enfrentar o Golias? O que faria Saul com aquelas 5 pedras? Aquilo não tinha valor para ele. O seu exército, as suas armaduras, as suas grandes espadas, as suas lanças, os seus escudos, isto tinha valor para Saul. Mas aquelas simples pedras tinham valor apenas para Davi, para ninguém mais. O que Saul ia fazer com 5 pedras? Nada. Mas aquelas 5 pedras tinham um valor inestimável para Davi. Nós começamos a olhar para os grandes homens e dizer: ele faz isso, ele faz aquilo. As irmãs olham para alguém e dizem: a irmã, ela consegue fazer isso, ela consegue fazer isto, e eu não consigo. Eu só consigo fazer este pouquinho aqui. Eu só consigo limpar a igreja, eu consigo apenas só lavar os pratos. Mas para Davi, aquelas 5 pedrinhas, que não era nada para Saul. Talvez o exército inimigo zombava dele. O que ele vai fazer com essas pedrinhas? Que valor tem isto? Pegado logo ali no corgo, algumas pedrinhas. E quando o Golias viu isso, ele zomba de Davi e diz: porventura sou eu algum cão para vir a mim com pedras? O que vai fazer com essas pedrinhas? Ah, mas nós temos pedrinhas em nosso alforje. Quando o diabo se levanta contra os moços, as moças, contra as mães, os pais, e alguém diz: o que você vai fazer com este profeta? Com esse profetinha que já morreu? O que você vai fazer com esse batismo? O que você vai fazer com essa revelaçãozinha? Você sabe que valor tem essa pedra? Essas simples pedras. E quando você a usa, aí Jesus diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gedeão sai com 300 homens. E a ordem era para não pegar em espada. Apenas coloque fogo aqui nestas tochas. E vamos e cantamos assim. E vamos falar isto e aquilo. Isto era loucura. Milhares estavam do outro lado, com suas espadas, com seus escudos e lanças. Talvez os zombadores, os céticos estavam dizendo: esse Gedeão enlouqueceu, o que ele vai fazer apenas com um pouquinho de fogo numa tocha? Mas isto tinha valor para Gedeão, tinha um valor inestimável para aqueles 300 homens que estavam indo diante da palavra de Deus. Quando Davi se apronta para ir até Golias, ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Em nome do Senhor Deus dos exércitos, tu vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. E então o grande profeta Elias chega à casa daquela viúva, se preparando para morrer. Talvez esteja alguém aí se preparando para morrer, cansado disto, cansado de todas essas coisas, se preparando para morrer espiritualmente.
E então o profeta chega para dar vida àquela mulher. Ela estava morrendo, o seu filho estava morrendo, um dia a mais eles morreriam. E quando o profeta diz: olha, mulher, faz assim e assim, faz aí do que você tem um bolo e traz para mim, e eu comerei primeiro. Que valor tinha isto para uma outra pessoa? Não, isso não tinha valor nenhum. Mas para essa simples e humilde mulher, viúva que estava morrendo, isto era tudo que ela possuía. Ou assim diz o Senhor na vida dela. Então eu farei segundo as tuas palavras. Pedro diz: Senhor, segundo as tuas palavras, eu vou lançar a rede deste outro lado. Segundo as tuas palavras, eu vou entrar nesta arca. Segundo as tuas palavras, nós sairemos, Senhor, deste Egito. Segundo as tuas palavras, nós atravessaremos este mar. Segundo a tua palavra, nós vamos seguir esta coluna. Nós apanharemos o maná. Nós beberemos desta rocha. Nós venceremos todos os inimigos. Segundo a tua palavra, nós faremos isto. Não segundo a palavra de um homem, segundo a palavra de um religioso, segundo a tua palavra, Senhor. Que preço tem, que valor tem algo de grande preço na mão de um tolo? Que valor tem um filho na mão de uma mãe que não é mãe? Que quando o filho grita mamãe, ela está longe desta condição, ela não sabe como agir como mãe, ela não sabe nada sobre o ofício de ser mãe, ele não sabe nada sobre ser pai. Que valor então tem um filho para quem não sabe ser mãe ou para quem não sabe ser um pai? Quando nós recebemos esta mensagem, que valor teve ela para nós? E as Escrituras dizem que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. E acontece que muitas vezes nós mesmos nos comportamos como porcos, e estamos pisando nessas pérolas. Estamos pisando nesta mensagem, a mesma mensagem que nós pregamos, pisando nela, sem comprometimento com ela, sem pôr fé nela, e estamos pisando como porcos nas pérolas que nós encontramos e que nós vendemos tudo que tínhamos e a compramos, e agora muitos de nós está pisando nisto, deixando de dar valor a isto. Algo muito precioso. Alguém olha e diz: eu quero isso, eu quero comprar, eu encontrei. E então o outro diz: não, isso não tem valor algum para mim. Um cego não pode dar valor àquilo que aquele que tem visão dá valor. Alguém pode olhar para um vaso de barro, e talvez eu possa dizer apenas um vaso de barro, isso não tem valor algum. Que valor tem um vaso de barro? Mas e se esse vaso estiver cheio de diamantes? Um vaso simples, feito de barro, que pode se quebrar a qualquer momento. Um certo dia, o rei Davi pergunta: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E alguém diz: só há um homem chamado Mefibosete, mas ele não serve para nada, ele é um coxo, ele nem mesmo consegue andar com seus próprios pés. Mas o rei Davi manda chamar este homem, restitui tudo o que era do seu pai, coloca para sentar à sua mesa e comer com ele os dias e morar com ele. O que poderia ser isto? Alguém olha para umas simples irmãzinhas e diz: não, e essa irmãzinha não tem valor algum, ela é isto, ela é aquilo, ela, não. Alguém olha para um irmãozinho e diz: ele não tem valor algum, o que pode ele fazer? O que pode ele fazer com essas 5 pedrinhas aí? Esse rapazinho, esse moço na escola, no trabalho, simples, um simples vaso de barro, que pode quebrar a qualquer momento, pode cair a qualquer momento, e um vaso de barro quebra. Mas e se esse vaso estiver cheio de diamante?
E se esse vaso estiver cheio do Espírito Santo? E se ele tiver a revelação? E nós lemos aqui atrás que se tiver a revelação, então encontra a misericórdia. A misericórdia não vem sem a revelação. Ela é simplesinha. Ele é simplesinho, ele é humilde, ele não tem conhecimento de muita coisa. Ele é fracozinho, ele erra. Mas ele é um vaso que está cheio de diamante. Para Deus isso tem muito valor. Para o homem, para o religioso, para as igrejas, para o sistema, você pode não ter valor, mas Deus sabe o valor que você tem. Este homem procurou e ele encontrou uma pérola, e ele diz: eu encontrei o que eu precisava. Mas então vamos lançar essa pérola que nós encontramos, que nós resgatamos, demos tudo de nós para tê-la, vamos então agora jogar aos porcos? Ou então vamos pisar nela? Por um momento nós estávamos dando valor a ela, limpando, polindo, colocando ali para todos ver, e agora nós estamos deixando ela empoeirada, estamos pisando nela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, não está? Que preço tem, ou que valor tem, algo precioso na mão de um tolo? Senhor Deus e Pai, o Senhor tem nos dado aquilo que é mais precioso, o melhor que o Senhor tinha, o Senhor nos deu, a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, Ele está em nós, habitando em nós e conosco. Ó Deus, aquilo que nós estávamos tão ansiosos procurando, que nós procuramos por toda a vida, Senhor, nós encontramos. Nós tivemos que voltar e vender tudo que nós possuíamos, e nós compramos isto, Senhor. Nós achamos este campo, e dentro deste campo tinha um precioso tesouro. Encontramos esta pérola, Senhor, e nós a compramos. Agora, Deus, deixa-nos como pais, deixa essas mulheres como mães, esses rapazes como pais. Dá valor, Senhor, àquilo que tem. Este povo como igreja, ó Deus, nós como filhos, como irmãos, deixa-nos nós dar valor à Tua palavra, Senhor, como ela é. Deixa, Senhor, este amor vir sobre nós, para que nós não sejamos tolos, ó Deus, para que nós não pisamos em Tua palavra, não pisamos em Tua mensagem, não pisamos naquilo que o Senhor resgatou para nós com Teu próprio sangue, para que nós não descemos, ó Deus, dessa condução, da Tua palavra que nos está nos conduzindo. Nós fomos convidados, ó Deus, a seguir esta viagem, para contigo viajar, Senhor, e nós não queremos ficar para trás, nós queremos ter a coluna de fogo em nós, Senhor. Nós agora pedimos com nossas mãos levantadas, com todo o amor em nosso coração, com toda a humildade que temos, com toda a sinceridade que temos em Tua palavra, pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós, esta simples mãe, este simples pai, este simples jovem e esta moça, que para o mundo ele não vale nada, que para alguém ele não tem valor algum, mas que para Ti, ó Deus, são pérolas preciosas, são pérolas de grande valor, Senhor. Ó Deus, que nós podemos olhar para isto, nos regozijar, Senhor, e sempre, ó Deus, polir aquilo que o Senhor tem nos dado, colocarmos isto para resplandecer, para iluminar, Senhor, todos que estão ao nosso alcance. Ó Deus, deixa vir sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós podemos andar e agirmos como mulheres de Deus, como homens de Deus, como filhos de Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, deixa vir a revelação do céu para nós, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te pedimos, Senhor, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Deus falou com você? Ele falou comigo. Graças a Deus.
vamos nós também pisarmos na pérola que recebemos, né? Balaão tinha tudo isto, tinha em suas mãos esta pérola, mas ele simplesmente trocou pela oferta de Balaque, né? Judas tinha essa pérola em suas mãos, mas vendeu por 30 moedas de prata. O jovem rico, bastava uma coisa para ele herdar esta pérola que ele fez, baixou a cabeça, se entristeceu e foi-se embora, porque não quis fazer esta última coisinha. E nós vamos perseverar até o fim para herdar esta pérola? Porque a promessa é: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este receberá a coroa da vida, a pérola que nós estamos tanto desejando ter em nossas mãos. Paulo pensava que tinha, devido aos seus estudos, devido ao seu conhecimento, devido aos seus diplomas teológicos, mas um dia ele viu que não tinha. Mas, como o irmão disse, através da revelação que Deus o deu, ele o recebeu. E nós também, um dia, através desta revelação, nós recebemos esta pérola que hoje nós temos, né? Esta bênção, esta vitória. Agora nós não devemos fazer como o tolo, né? Como Esaú, trocar o simples prazer deste mundo. Que Deus vivifica estas palavras nos nossos corações e nos ajuda a chegar naquele dia, ouvirmos do Senhor a voz dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, e recebeis o que vos tenho prometido. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão Deutamar, né? Nesta simplicidade do Evangelho. Eu creio que isso não foi o homem que o deu, não foi o curso de teologia que o deu, mas o mesmo Deus que deu a Paulo, o mesmo Deus que nos deu, também deu a ele. Graças a Deus. E a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai, né? O que nós devemos fazer, né? Ir por todos os lugares que podemos ir e pregar este Evangelho, não outro, mas este Evangelho, para que as almas possam ser dadas ao Senhor, né? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, nós vamos para casa, né? Guardando nos nossos corações estas palavras, né? Como disse Davi: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para contra ti eu não pecar, né? Irmão Natanael, vamos fazer esta oração, nós vamos para casa. E se o senhor estiver aqui sexta-feira, será bem-vindo a estar conosco, amém? Se não estiver, por favor, sempre que puder vir, a igreja estará com as portas abertas para receber o Senhor. Graças a Deus. Grande Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós nos encontramos sobre Tua unção, Pai. O Senhor, mais uma vez, Pai, encheu nossos corações dessas palavras, que está nos fortificando a cada dia, Senhor. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido nosso Deus e tem nos ajudado a cada dia. Pai querido, ajuda cada um desses irmãos, Pai. Abençoa cada um deles, leva-os de volta à sua casa, traga de volta também o pastor desta igreja. Senhor, nós contamos com a ajuda do Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor é Deus suficiente para nos ajudar. Oh Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por nos livrar deste mundo, Pai, e nos mostrar a única palavra que é concreta, Pai, e nos ensinar a cada dia com o nosso profeta e com essas mensagens. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela saúde e por tudo, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém, Senhor, amém.
Abençoe seu irmão, abençoe sua irmã, até sexta-feira, se Deus permitir. Deus vos abençoe. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu-me o conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele deu-me o perdão e eu quebrantado, dei o meu coração e com satisfação fui justificado. Dei a minha fraqueza, o meu sócio a saúde, dei o temperamento e no mesmo momento me deu a virtude. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio virá, pois já nos prometeu. Ele requererá o meu talento e também o teu. O que ele propõe é um alto negócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o seu sócio. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu.